fascismo vem da única Estamos ao vivo aqui brotada das 11 janelas da ditadura desde 64. Onde o nosso Não povo duvidemos se reúne de uma forma estão democrática, de uma forma preparando tranquila, outros tantos golpes como sempre dado com em liberdade no 2016. coração, Por isso gritemos com todas dizendo, as veias, honrando ditadura o sangue dos nunca mais. eliminados pela ditadura Estou militar. aqui Gritando, bem do meu lado, ditadura nunca amiga mais. Ditadura Eneida nunca Castelli, mais. Ditadura Padre Paulinho. nunca mais. E concluindo, uma palavra da Bíblia: usando a serás Bíblia. libertado pelo direito e pela justiça. Isaías capítulo 1. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Assim seja. Estou aqui com a minha amiga, companheira Eneida Castelli. Eneida, me perdoa. Eneida, esse momento é um momento de nós socializarmos o nosso sentimento contrário ao que o Bolsonaro representa. Realmente, convocar para comemorar essa data é um desrespeito e um desprezo à luta e à dor do povo, dos familiares de mais de 400 militantes ativistas que foram presos, torturados, assassinados e passaram até hoje sem as famílias poderem oferecer à memória dos restos mortais um enterro digno para essas pessoas, pelo menos uma lembrança. Mas esse ex-capitão que hoje ocupa o Planalto Nacional já vem mostrando, bem antes de ser candidato, a que veio. É uma ideia retrocesso, de atraso, que tudo que fala depois desfala, mas o que tem feito pelo nosso país é apequenar essa nação. Então, nesse momento em que nós estamos com 55 anos, em que diversos brasileiros e brasileiras se colocaram na luta pela conquista da democracia, pela conquista de retomar o Brasil a uma via de desenvolvimento, nós não poderíamos jamais aceitar esse chamamento desse ex-capitão que hoje se coloca no Planalto Nacional. Eu não sou do Pará. Meu pai é filho daqui do Pará, lá nas beiras do Igarapé do Triunfo. Mas eu vim de Goiás, sou goiana, e estou aqui desde a década de 80, porque ao ter passado 11 anos, uma vida clandestina no meu país, escondida, exatamente por conta da repressão militar, da perseguição da ditadura, fui obrigada a viver esse período para continuar na luta, como até hoje continuo, para que a gente possa um dia ver um Brasil melhor. Me chamava Isabel nesse período de clandestinidade. E como Isabel, procurei organizar o povo, unir em combate, em resistência à ditadura militar. E foram exatamente as mulheres no movimento da anistia, Movimento Feminino pela Anistia, liderado pela Terezinha Zerbini, e diversos outros movimentos que aconteceram, fizeram com que nós brasileiros conseguíssemos a anistia, conseguíssemos realmente acabar com esse período tão obscuro, tão de retrocesso que o nosso país viveu. Então, ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Que o nosso país possa ser conduzido para um outro rumo, não aí com esse capitão. O Bolsonaro fala lá da Venezuela, do seu presidente, fala do presidente de Cuba como ditadores. Mas ele, me parece que ele é essa semente guardada no coração de ódio. Ele sim é um grande ditador quando ele comemora um evento como esse, diz para festejar. É de uma família de autoritários e descontrolados. Autoritários e descontrolados. Né? O que esse ex-capitão tem feito à frente do governo do federal tem demonstrado que o país não vai suportar isso por muito tempo. Que há necessidade de mais unidade dos brasileiros e das brasileiras para que possamos realmente dar uma resposta. Eu diria assim,
que em campanha ele não mentiu. Ele não mentiu a que veio. Ele não mentiu. Na verdade, como a Rede Globo tinha feito um papel muito grande de semear o ódio à política, o ódio ao PT, aconteceu que, por não termos tido mais capacidade dessa interlocução com a população, que alguns votaram nesse senhor. Mas não digo que seja a vontade do povo brasileiro, que o Brasil seja apequenado, como está sendo nesse momento em que esse capitão está à frente do governo federal. Neide, eu só posso te agradecer, porque conheço esse coração, um coração belo, um coração maravilhoso, e representa muito bem o povo do bem, né? Na verdade, nós somos todos de bem. Somos. Os brasileiros são pessoas de bem. São todos de bem. Alguns foram iludidos pela falácia, né? Pois é. Se deixaram envolver. Mas por nós eles estão perdoados, né? Pois é. E esse momento aqui é muito importante. Você vê, estamos ouvindo aí agora alguém que esteve preso aqui, né? Então são questões muito importantes. Nós precisamos de unir, de acrescentar essa unidade do nosso povo, para que a gente possa, antes de tudo, fortalecer a democracia. A democracia é como se fosse o coração da sociedade. Oxigena a vontade do povo de transformar a sociedade, de melhorar. Porque na vida é assim mesmo, tudo está em movimento, em desenvolvimento e em transformação. E nós um dia vamos conseguir um Brasil melhor. Pra cima, sangue bom ao vivo. Primeiro ano de matemática ainda, né? E a minha prisão se deveu à minha militância, né? A minha prisão se deveu à minha militância, e aí na cela estavam reunidos todos aqueles que ousavam sonhar com a liberdade. O nosso grande crime para a ditadura militar era o sonho da liberdade, que nós continuamos até hoje, apesar dos 21 anos de negrô que governaram esse país. Na verdade, isso era a culminância de um processo que ainda existe muito vivo por aí, que foi justamente a ação do imperialismo no sentido de fazer com que os militares dessem um golpe a serviço dos interesses do imperialismo e massacrassem todos aqueles que se colocavam contra eles ou que até mesmo apenas pensassem em não seguir as regras que eles determinavam. Depois eu me filiei à LN, do Marighella, né? Se eu tivesse, como estava previsto, ido para o Araguaia, para onde eu deveria ir, e não fui porque quando eu estava em Manaus e voltei para cá, cheguei aqui, o nosso aparelho tinha caído. Se eu tivesse ido para lá, não estava conversando hoje com vocês, porque todos os que foram presos e mortos, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é apenas que o sonho não morreu, ele continua vivo até hoje. Nós conflagramos essa universidade em 1968, quando ela ainda era dispersa por vários prédios aqui em Belém, e não era o que ela é hoje no campus universitário. Nós conflagramos a universidade e paramos a universidade durante meses a fio num ato de protesto confrontando a ditadura. Nós chegamos a desbaratar um desfile do dia 5 de setembro, onde todos os comandantes militares saíram em protesto e deixaram só o governador, que era o Luiz Nunes, ouvindo nós gritarmos abaixo a ditadura, de punho erguido, e na frente dele Coronel Biônico, nomeado pela ditadura por comando do Estado do Pará, né? E hoje nós regressamos aqui, eu não quero me alongar muito, mas hoje nós regressamos aqui mais uma vez, porque hoje a América Latina continua conflagrada pelas ordens do imperialismo, que tenta sufocar no berço os sonhos da liberdade. Mas eu tenho apenas que concluir aqui para dizer para vocês que lá como cá e aqui como lá, ainda que tentem promover o retorno das trevas, eles não conseguirão impedir o nascimento do dia. Continuamos ao vivo aqui da Praça das 11 Janelas, dizendo um grande não para a ditadura. Mostra como essa luta pela democracia ela permanece viva e a gente tem que seguir lutando. Eu queria chamar aqui o professor Amilson. Cadê o professor Amilson? O professor Amilson, que na verdade ele ficou aqui de dar uma aula pública de história, está dizendo que vai ser bem breve, mas que acho que é importante a gente conhecer a nossa história,
para que a gente possa cada vez mais fortalecer a resistência. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, vou fazer uma fala mais geral, só para a gente entender um pouco esses jogos e disputas em relação à memória que acontece no presente sobre o passado. A história é uma ciência, mas que ela se faz no presente, a partir dessas disputas culturais de representações no presente. Por isso, toda essa confusão dos espíritos com relação se a ditadura é positiva, negativa, algumas memórias positivas sobre a ditadura, que é um absurdo. Então, a gente percebe que falar de ditadura, a gente tem que logo perceber e falar sobre direitos humanos, tá? Direitos humanos é uma expressão que ela vai ser inventada, forjada lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Vai haver um avanço com relação a essas políticas de direitos humanos, principalmente direitos humanos políticos, civis, no século XIX sobre direitos sociais, econômicos. E para quebrar aquela lógica que nós achamos que a história ela é linear, progressiva, de avanços, o século XX foi um momento de tragédia para a humanidade. Esse avanço em torno dos direitos humanos, avanço em torno da cidadania, ele vai se quebrar no século XX, porque o século XX é um século de quê? De 2 guerras mundiais, é um século dos regimes totalitários, né, na Europa, fascismo, nazismo, o próprio stalinismo e a Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial também acontece o processo de colonização e descolonização da África. E a partir da década de 60 começa uma série de ditaduras na América Latina também. Ou seja, há um avanço durante o século XX da barbárie sobre a civilização. Havia se construído e eu falo do termo civilização do ponto de vista de avanços humanitários, de direitos humanos, não falo do ponto de vista ideológico, mas do avanço em termos civilizatórios, que havia um avanço desde o século XVIII, mas o século XX ele foi desastroso em relação a isso. E uma prova é que a década de 70, para a história, para as estatísticas históricas, é a década que mais vai se torturar na história da humanidade, na década de 70, com práticas de tortura extremamente condenáveis, de total violação dos direitos humanos. E é nesse sentido, dessas ditaduras na América Latina, que o Brasil se enquadra, desse avanço da barbárie sobre um conceito de civilização. Há o golpe no Brasil, em 64, e é importante a gente entender e estudar a história, para a gente não confundir. E aí a importância da história, para a gente não confundir golpe com revolução. O que aconteceu foi um golpe, uma tomada, uma derrubada de um poder, de um governo constitucionalmente eleito, mas que desde o momento que tomou posse, que foi o João Goulart, ele esteve sempre em constante ameaça por esses setores conservadores e reacionários da sociedade brasileira. Desde a sua posse, desde a renúncia do Jânio Quadros, quando o João Goulart assume sobre condições, ele estava sob ameaça. E o governo do João Goulart, há algumas características muito importantes para a gente pensar no início da década de 60. Primeiro que João Goulart, e é importante a gente separar isso, ele não era um comunista, em hipótese alguma, tá? Mas ele tinha uma pauta de avanços sociais, de fazer algumas reformas sociais que de fato incomodavam muito as elites brasileiras daquele momento, principalmente as elites mais conservadoras. E diante dessas pautas sociais, ele vai ser de fato derrubado, deslegitimado do poder, e os militares assumem o poder em 64, dando um golpe e implementando uma ditadura com apoio dos americanos, dos Estados Unidos. Isso fica muito bem claro. Os Estados Unidos já morria de medo de ter uma segunda revolução cubana na América Latina. Até porque, alguns anos antes de 64, em 59, houve uma revolução socialista no quintal dos Estados Unidos, né? Os cubanos fizeram uma revolução socialista no lado dos Estados Unidos. Então, para os americanos, isso foi uma afronta. E aí eles temiam que essas revoluções se espalhassem pela América Latina. E aí, qualquer tipo de governo mais progressista, a partir da década de 60, os americanos passaram a intervir, de alguma maneira, apoiando direto ou indiretamente. E foi assim em toda a história da América Latina, a partir da década de 60, em todos os golpes no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile, sempre com apoio dos americanos, tá? E essa ditadura, a partir da década de 64,
ela vai se aprofundar ainda mais a partir de 68. No dia 13 de dezembro de 68, como dentro da ditadura militar, e é importante dizer isso, a partir de 64 já havia ditadura, já havia repressão, já havia tortura, já havia servidores públicos, professores ameaçados, demitidos, gente exilada. Mas em 68 houve uma grande movimentação dos movimentos sociais, houve uma grande mobilização dos movimentos sociais em 68, principalmente a partir da morte de um paraense, do Edson Luiz, que foi um estudante morto no Rio de Janeiro, no restaurante Calabouço. Então, a partir da morte do Edson Luiz, há uma movimentação muito grande dos movimentos sociais no Brasil todo, ocupação das universidades. O ano de 68, na verdade, no mundo todo é emblemático, né, de ocupação das ruas. E isso incomodou bastante os militares, essa movimentação, que fez com que, no final do ano, eles decretassem, a gente usa às vezes a expressão golpe dentro do golpe, para classificar o AI-5. Mas parece como se não houvesse uma ditadura antes, dá essa impressão. Na verdade já tinha uma ditadura, eles apenas aprofundaram ainda mais o regime, acabando o habeas corpus, qualquer tipo de liberdade, instaurando e legitimando de fato a tortura, a perseguição, a morte. Os agentes do Estado estavam autorizados a partir daquele momento a eliminar fisicamente quem se opusesse ao governo. E assim foi os anos de chumbo, e que vai de fato criar um grande número de pessoas que vão tombar diante dessa política de Estado em todos os lugares do país, tá? O Pará também vai ter vários casos de pessoas que vão ser torturadas, perseguidas, perderam seus empregos na universidade, né? Aqui nós temos nomes assim que foram torturados dentro dos quartéis do Exército, como por exemplo Paulo Fonteles, Exilda Veiga, Isa Cunha, Humberto Cunha. Foram pessoas que eram militantes durante a década de 60, nunca se calaram, mesmo nos anos de chumbo, que foi esse período de 68 até 74, 75, que foi o período de maior número de torturas e assassinatos, né? E foram presos, torturados. A Exilda Veiga estava grávida quando foi torturada, né? De forma vil, porque a tortura ela não é um probleminha, como se falou recentemente. A tortura é um crime bárbaro, vil, dos mais perversos contra a pessoa humana. E no Pará, então, há também toda uma movimentação. Mas a partir de 75, pessoal, começam movimentos sociais também de novo voltando para as ruas, a partir de 75. E aí as mulheres vão ter um papel essencial nesse processo. Um dos primeiros movimentos organizados de resistência à ditadura militar é o movimento feminista pela anistia, que vai surgir lá em São Paulo, através de uma advogada, militante, ativista, que é a Terezinha Zambini. A partir de 75, o movimento feminino Zerbini vai começar a ir para as ruas e vai, de fato, acabar trazendo junto com ele uma série de outros elementos e a série de outros agentes sociais que passam a voltar às ruas e questionar. E aí, diante dessa movimentação social, a ditadura começa a aparecer suas fissuras e começa, de fato, a ceder nesse processo de lutas sociais e passa a implementar uma política de abertura. E aí gera o fim do AI-5 em 78, tá? A anistia em 79, as eleições diretas a partir de 82 para governador. E a partir de 83 e 84 começa a haver um processo de lutas dos movimentos sociais e da sociedade brasileira como um todo para a volta das diretas já. Seria brasileiro ter direito a eleger seu presidente. E aí, por mais um golpe dentro da ditadura, a ditadura sempre quis ter o controle de fato desse processo de abertura. Houve uma abertura indireta, houve uma eleição indireta, que foi a eleição do Tancredo Neves, e depois acabou falecendo, e quem assumiu a presidência, ou seja, o primeiro presidente brasileiro do período democrático, foi na verdade um filhote da ditadura, que era o Sarney, que tinha entranhas, era diretamente ligado às estruturas de poder da ditadura militar. Então, para vocês observarem como é traumático esse processo. Mesmo diante de tanta esperança, luta para a volta da democracia, o primeiro presidente acaba sendo um integrante da arena, desses grupos que estavam dentro do poder. Agora, a volta à democracia, eu já vou finalizar, concluir
com essa questão, nós, a partir de 85 até hoje, nós não fizemos um acerto de contas com o passado. Essa é a grande questão de hoje, de se ter todas essas disputas de memória sobre esse período desses 21 anos. O problema é que o Brasil é o único país que passou por uma ditadura na América Latina, que não fez o seu dever de casa, não prestou conta com esse passado, ou seja, ele nunca condenou nenhum militar por essas atrocidades, por essas torturas, por essas barbáries desses 21 anos. Ou seja, existe um termo na história e no direito que a gente usa que é justiça de transição. A justiça de transição aconteceu no mundo todo. A primeira, por exemplo, na Alemanha pós-nazismo, né, o Tribunal de Nuremberg, e assim foi acontecendo em vários lugares que passaram por ditaduras. E essa justiça de transição, ela tem como alguns critérios, que é a busca do quê? Da verdade, da justiça, da reparação e da restituição das instituições violadoras de direitos humanos, reformulação dessas instituições. Ora, reformulação das instituições, nós não fizemos isso. A PM que torturava no período da ditadura militar, não a PM, tinha outro termo, outro nome, né, os outros agentes do DOI-CODE, é a mesma prática que faz hoje nas periferias das cidades, a mesma postura de prender negro, pobre, violência, tortura, é a mesma prática. A PM hoje, ela tem uma lógica ainda de repressão que é a mesma da ditadura militar. A questão da reparação, né, ainda poucas pessoas que sofreram, de fato, tiveram algum tipo de reparação. Justiça, os processos estão sempre emperrados, porque existe ainda uma influência muito grande dos militares nessa conjuntura toda, tá? E a verdade, ainda tem muitas questões a se pesquisar, mas a história avançou muito. A história é uma ciência, como eu comecei a falar. E a história mostra que houve um golpe, houve uma ditadura, sim, há documentos, há fatos incontestáveis sobre isso. Incontestáveis. Então, eu acho que a grande luta também agora é a gente se organizar para lutar por essa memória, por essa reparação histórica. Nós precisamos, de fato, criar um grande movimento que já se ensaiou isso lá em 2009, 2010, sobre a revogação da lei da anistia. Acho que a gente precisa voltar a falar sobre isso e voltar a exigir a condenação desses torturadores, né? Eu acho que isso a gente precisa fazer. É por isso que cria toda essa confusão com relação a essa memória sobre a ditadura. E, para finalizar, nós temos que nos organizar. Eu acho que muito boa a iniciativa. Eu sou professor na UEPA e sou também historiador aqui na Secretaria de Cultura. É importantíssimo a gente ter um museu da memória, um museu que fale sobre a ditadura militar. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. A gente tem que mostrar sim, a memória é um jogo entre o que lembrar e o que esquecer. A gente não pode deixar esse passado esquecido. Obrigado, gente. Ditadura! 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 Queria registrar aqui a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção Pará. Registrar a presença também do Conselho Regional de Serviço Social, CRES. Registrar a presença do Conselho Regional de Psicologia, CRP. Gostaria também de registrar a presença do Instituto Paulo Fonteles. E à medida que as pessoas vierem aqui com a Simone Romero, a gente vai informando também. Eu queria chamar aqui para frente duas pessoas que foram presas em 1982, que foram julgadas pela Lei da Segurança Nacional, que é o vereador Fernando Carneiro e a técnica administrativa da UFPA, Ângela Azevedo. Ângela. Pessoal, boa tarde a todas e todos. A aula que o professor Hamilson deu, bastante elucidativa. Eu não vou aqui repetir algumas coisas que foram ditas, mas que eu acho que é importante. Em 1982, a gente tinha um grupo de estudantes que lutava pela meia passagem. Já em 79, a gente tinha feito talvez um dos primeiros atos de resistência à ditadura aqui em Belém,
que foi um culto ecumênico lá na igreja de São Sebastião, ali na Sacramenta, que era dirigida à época pelo padre João Belquembon, alguns devem lembrar dele, e a gente conseguiu reunir a mãe do Edson Luiz. A gente conseguiu fazer um culto ecumênico em homenagem ao Edson Luiz, né, que todo mundo sabe, foi citado aqui, um estudante paraense, secundarista, que foi morto no Rio de Janeiro, no restaurante Calabouço. E a partir dali a gente começou um processo de organização no movimento secundarista, estudantil e primário, secundarista e também universitário, e isso ensejou a luta pela meia passagem. E por conta disso a gente foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Um grupo de, sei lá, uns 30, 40 estudantes foram presos e 8 foram processados pela Lei de Segurança Nacional. E eu achava muito estranho, tinha 18 anos à época, mas achava muito estranho eu estar lutando pela meia passagem e acabar lá ali na Governador Zé Malchelo, no Tribunal da 8ª Circunscrição Militar, sendo julgado pelos militares, porque estava lutando pela meia passagem. É bem isso, que naquele momento já era, digamos assim, o ponto final da ditadura, já estava em um processo de caída da ditadura, mas ainda foi o último processo de enquadramento da Lei de Segurança Nacional que o Brasil viveu, foi o que a gente viveu aqui. Acho importante resgatar essa memória, porque como o professor Milson falou, a memória é fundamental para a gente construir a nossa história, mas também para a gente construir o nosso futuro, né? Eu acho que é importante a gente estar aqui hoje. Talvez muito de nós, e eu me incluo nisso, tenhamos menosprezado a possibilidade de ter Bolsonaro na presidência da República. Há um ano atrás eu achava risível quando alguém dizia que tinha essa possibilidade. A gente precisa aprender com isso. A gente precisa aprender com isso. Por que nós fomos negligentes com isso? Talvez essa resposta não seja fácil, mas a gente precisa buscar essa resposta. Para não acontecer de novo. A gente vive sobre a ditadura do capital, mesmo que em alguns momentos a gente tenha uma democracia na forma do regime. Mas é importante lembrar os clássicos, que a ditadura do capital sempre existe. A gente pode ter liberdades políticas, mas a gente vai ver a ditadura do capital se impondo com a segregação, com a morte, com o preconceito e com a fome. Então nós vivemos numa sociedade capitalista, não podemos esquecer isso. Que mesmo quando a gente tem liberdades democráticas, existe uma liberdade social que não está sendo negada, do ponto de vista das classes sociais. E hoje a gente está aqui. É importante que a gente diga também. Queria parabenizar o coletivo de comunicadores pela democracia por ter organizado esse debate, porque é fundamental a gente não esquecer. Nós precisamos tirar lições disso, certo? Esse descerebrado que está na presidência da República, certo? Ele tem cometido diariamente uma capacidade tremenda de criar problemas para ele, para o Brasil, mas fundamentalmente para nós, para o povo brasileiro. E a gente precisa avançar nisso. Esse ato foi provocado por uma provocação que ele fez, de dizer que precisava comemorar, né, o golpe militar. E aquilo nos indignou. A gente precisa, além de isso, foi uma reação legítima. Nós estarmos aqui é uma reação legítima a uma hipocrisia, a um ataque vil que ele fez de comemorar um crime inconstitucional, rejeitado pela ONU, por todos aqueles que defendem algum tipo de dignidade humana. Ele quer comemorar o crime, a indignidade. E nós estamos aqui para dizer não vamos deixar que ele comemore. Mas mais do que reagir, gente, a gente precisa construir ações para agir. Nós ainda estamos na fase de se recuperar dessa derrota que a gente teve eleitoral, certo? Mas a gente precisa começar a construir ações e não apenas reações. Acho que esse é um dos desafios que a gente tem que ter, certo? E eu queria terminar dizendo o seguinte: estou muito feliz de estar aqui, porque a gente está encontrando companheiros que a gente não via há alguns anos, porque a vida é dura, a luta é dura, mas estamos todos na luta. É muito bom encontrar pessoas que tu não vê há 10, 15 anos, mas saber que ele também está na luta, né, pela democracia, por direitos, e é importante isso. E eu queria terminar dizendo isso. Ele fez um comunicado para que os quartéis comemorassem, intramuro, né, o golpe. E nós estamos na rua, porque o nosso quartel é a rua. É aqui que a gente vai construir a derrota dele. Essa é a grande lição que a gente tem que tirar. Eles estão dentro dos quartéis, nós estamos nas ruas,
e junto com o povo. E assim a gente vai, eu tenho certeza, construir uma unidade necessária, possível, para enfrentá-lo, para derrotá-lo e para reconquistar uma liberdade no nosso país, que é tão cara, custou tantas vidas, e a gente não vai deixar passar barato, tá bom? Obrigado e parabéns pelo evento. A gente dá uma encerrada por aqui. Bom, boa tarde. Até para não ficar muito enfadonho. Boa tarde a todos, né? Isso Meu nome é aqui ao vivo, Ângela, sou militante da sangue Resistência, bom. do PSOL. Eu não fui, na verdade, enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Eu comecei a militar exatamente na hora que o Fernando foi preso, e junto com ele o Babá, a Berna, a Concha, o Luzinho, o Vinícius.